Olá, meu nome é Rafael. Meu nome é Germano. Meu nome é Ana Letícia. Eu sou a Natália. Nós somos doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da Exalc USP e hoje no nosso vídeo nós iremos abordar como fazer lupus no R e iremos posteriormente mostrar uma aplicação dessa ferramenta no melhoramento de plantas. Olá, vou falar agora um pouco sobre estruturas de repetição. Estrutura de repetições também é chamada de loops. Toda linguagem de programação tem um tipo de loop, que é uma forma de função que você usa para repetir um processo. Alguns conceitos chaves que têm que ser decorados, lembrados em relação à programação dessas funções é diferenciar o que é um comando que eu vou executar até que ou enquanto que. Ou seja, você vai repetir algum comando até que uma condição seja satisfeita ou enquanto uma condição não seja atingida. As estruturas de repetições no R, as três principais podem ser categorizadas em for, while e repeat. Nós vamos falar um pouco sobre principalmente as duas primeiras e alguns exemplos de como otimizar o uso do for. Bom, a sintaxe de usar o for. O for ele é composto por três elementos principais: o seu índice, que vai contar o nível qual o loop atual está sendo executado, o número total de loops que vão ser executados, ou seja, o número de vezes que vai repetir a estrutura, e dentro as funções e os comandos a serem executados. Aqui no for também a gente pode colocar o passo a passo, ou seja, de quantas e quantas vezes esse loop tem que ser executado sobre os seus elementos. Toda função, lembrando, ela começa e termina com chaves, e a gente pode escrever nessa notação também, deitada. Agora, um exemplo prático. Todo mundo tem esse conjunto íris dentro do R, ele é nativo do R. Então vamos aplicar esse exemplo. Esse conjunto íris ele tem três espécies de flores, que se chamam setosa, versicolor e virgínica, e tem aí quatro características dessas flores, de tamanho de sépola e largura de sépola. Bom, vamos fazer um exemplo. Eu quero saber a média de comprimento de sépola para cada espécie. Então vamos criar primeiro aqui um número total de espécie, que é o N. Vamos criar uma estrutura de I, o nosso indexador, em 1, ou seja, para cada uma espécie até N, ou seja, o total de espécies. Então de 1 até 3 no caso. Botei o N para poder fazer uma forma generalizada. Agora aqui de forma didática, vamos fazer o seguinte: cada vez que ele for fazer o loop, ele vai selecionar no data frame só os valores de comprimento de sépola para cada espécie referida. Então, esse comando it, vale a pena dar uma olhada nele, ele simboliza quais, ou seja, dentro do conjunto de sépolas, selecione a espécie com base no i, ou seja, a espécie atual que está sendo avaliada. Compute a média dessas quais foram selecionadas e print ela. Então ele vai executar 3 vezes isso e soltar a média de cada uma das espécies. Esse é um jeito de fazer, não é o jeito mais fácil, mas é um jeito didático de mostrar como a gente pode combinar o for e o it para fazer seleção e média de variáveis. Outro exemplo, eu vou fazer agora a média de todas as características, as 4 características para as 3 espécies. Então vou criar um data frame aqui que vai ter 4 colunas e 3 linhas para receber os resultados das médias. E vou executar um for dentro de outro for, ou seja, um for para o número de flores e um for para o número de características. Note que eu usei indexadores diferentes para cada um, para não confundir, porque se eu usasse o mesmo indexador ia confundir. Poderia ser I, J, banana, melão, não importa. Tem que ser um indexador para poder fazer a contagem dos loops. Então fiz uma seleção agora, com base, mesma coisa do quais, e aí apliquei a média e atribuí o vetor. No final sai esse resultado prático, as médias de cada característica para cada tipo de flor. Uma forma também de fazer essas médias, não é uma forma mais prática, mas a gente trouxe aqui uma forma didática. O interessante agora é buscar informações sobre esses tipos de pacotes, são que fazem funções avançadas, principalmente o clear e o declear. A gente pode usar o for também de uma forma mais simplista por meio do apply, ou seja, ele resume uma informação. Ele faz uma função de for, um loop, de forma simples, mais objetiva. E tem a família de modelos do apply, que são o tapply, o sapply, o lapply,
vale a pena dar uma olhada. Aqui, por conta do nosso tempo, não vamos conseguir falar muito a fundo deles. E o pacote Pli fornece essas funções, que é o ddply, o lply, que aplicam funções para dataframes, para listas em dataframes, entre outras. Vamos fazer um exemplo agora, fazer o mesmo cálculo de média, combinando ddply e apply. Bom, usei para ddply, apliquei no dataframe iris, para ele fazer o loop por espécies. Ou seja, ele está criando um dataframe de output com base nas espécies e aplicando a função apply para as médias de colunas. Ou seja, numa linha só, obtive o mesmo resultado do outro loop. De forma mais simples, também não é uma forma mais simples de fazer, estamos só demonstrando usos e aplicações. Olá pessoal, agora vamos falar um pouco sobre uma outra estrutura de loop, o while. O while é utilizado quando queremos realizar processos interativos, no qual a função irá ser executada até uma dada condição seja satisfeita. Para que fique mais claro, iremos utilizar o while em um exemplo simplório. Dada a nossa condição, em que, quando a variável z for maior que 40, o loop irá parar. O interessante do while é que a variável z não é a variável que é utilizada para realizar o loop. Note que z é a soma de i mais 1, e ao final de cada processo, somamos i mais 1. Desta forma, teremos que informar o valor inicial do parâmetro i. Esta característica possibilita a aplicação do while em vários processos interativos, como nos algoritmos de expectation maximization e no aprendizado de parâmetros dependentes de outros parâmetros. Agora, iremos aplicar a estrutura de loops em um problema real na área do melhoramento de plantas. Na predição genômica, queremos predizer, ou seja, adivinhar um certo fenótipo. Utilizamos as informações genotípicas para estimar os valores de cada marca e assim calcular o breeding value de cada indivíduo. Vocês devem recordar do nosso último vídeo. Com isto em mente, para avaliar a capacidade preditiva, utilizamos a correlação entre os valores observados e os preditos. Porém, como é sabido, a capacidade preditiva de um modelo é influenciada pela amostra da população. Desta forma, devemos realizar vários processos de amostragem, a fim de diminuir o efeito do viés da amostra. Neste cenário, é importante a utilização de loops que aprendemos. Vamos pôr em prática o conhecimento do vídeo passado e desse vídeo. Considerando o nosso dataset utilizado no último vídeo, ele está disponível no nosso GitHub. São 12 marcas para 171 indivíduos. Considerando o modelo gblup, no qual temos uma constante μ, uma matriz de incidência dos efeitos aleatórios z e uma matriz de relacionamento genômico e o nosso erro aleatório. Considerando que tanto os efeitos da matriz de parentesco genômico quanto a do resíduo possuem uma distribuição normal, média zero e variância g, e o erro igual à matriz de identidade sigma 2. Utilizando o pacote rrblup e o modelo gblup, temos que calcular a capacidade preditiva em diferentes cenários de validação, aleatorizando os indivíduos que irão compor a população de treinamento e validação. No nosso loop, utilizamos a função for, em que i varia de 1 a quantidade de cenários que queremos testar, que chamamos de time. A nossa função utiliza o argumento sample, no qual irá sortear quais indivíduos irão compor a população de treinamento. Posteriormente, esses indivíduos serão substituídos por NA e preditos pelo modelo. Desta forma, se queremos realizar 100 cenários de validação cruzadas, time será de 100 e teremos 100 aleatorizações e 100 valores de correlação. Para o nosso exemplo, a média da acurácia de predição foi de 0,41 com desvio padrão de 0,3.
Os scripts estão disponíveis no nosso GitHub e o link está na descrição do vídeo. Agradeço a atenção de todos e estamos abertos a críticas e sugestões. Até o próximo.